Olá, a notícia está de volta com Josué Gomes da Silva. Josué, vamos continuar na área da economia. O seu pai, o Zé Alencar, ele travou uma batalha grande contra os juros altos, né? A gente viu no começo do governo Dilma, o juro ainda caiu bastante, foi um patamar que ele gostaria muito hoje de estar presenciando. Mas a gente tem um processo de alta de novo dos juros no Brasil. Você acha que esse processo aí, ele pode voltar a trazer para o Brasil uma taxa de juros prejudicial à indústria, ou você acha que o Banco Central vai saber calibrar direito isso? Kennedy, você vê que o Brasil vivia um falso dilema. Há alguns anos atrás, muitos economistas de escola importantes costumavam defender que a taxa de juros real de equilíbrio é 8%. Ou seja, abaixo de 8% seria a tragédia, seria um efeito hiperinflacionário. E não aconteceu, né? Você vê que o Brasil chegou a ter uma taxa de juros real abaixo de 2%, e a inflação se manteve relativamente sob controle. Eu digo relativamente porque ela está num patamar alto. Ela está dentro da meta, mas ela está praticamente no topo da meta há algum tempo. E é ruim essa persistência da inflação no topo da meta. Sim. É preciso que ela tenha uma convergência para o centro da meta. O José está falando aqui que a meta de inflação no Brasil é de 4,5% ao ano, mas o Banco Central trabalha com uma banda, uma faixa de 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Então, até 6,5% é o teto da banda, o topo da banda, e 2,5% é a parte baixa da banda. Devia mirar em 4,5%, mas hoje o Banco Central diz que deve tentar fechar o ano em 5,7%, né, Josué? Que é mais ou menos a inflação do ano passado. Essa é a previsão do mercado, né? Agora, você veja o seguinte, Kennedy, nós tivemos uma redução da taxa de juros para um nível real em torno de 2%. Sim. E nós tivemos um realinhamento do câmbio que representa uma desvalorização de quase 45%, ponta a ponta, né? E tivemos um choque externo de preços agrícolas em virtude de uma seca nos Estados Unidos da América que ceifou 16% da produção de milho nos Estados Unidos. Você sabe que isso é equivalente à produção brasileira de milho, e o Brasil não é um pequeno produtor agrícola, não é? Ceifado. E, obviamente, isso significa impacto em toda a cadeia de proteína vegetal, mas também de proteína animal, e mesmo assim estamos conseguindo estar dentro da meta, o que mostra um trabalho diligente do Banco Central. É claro que nós não podemos nos habituar a deixar a inflação no topo da meta. Nós precisamos fazer com que ela convirja para o centro da meta. Agora, também é preciso lembrar que o Brasil, quando teve a desindexação da economia, deixou muitos segmentos ainda indexados. Isso cria uma certa resistência, um certo ponto de suporte para a inflação. Tarifas públicas, Tarifas públicas todas, os próprios aluguéis, não é? Tem muitos, os serviços no Brasil se comportam como se indexados fossem, até porque grande parte dos custos de serviço ainda estão indexados. Essa é uma discussão que o país precisa fazer uma hora, né? O Brasil precisa fazer. Agora, acredito que se nós conseguirmos realinhar o campo para esse patamar de 2,30, 2,40, sem inflação, é muito positivo. Nós estamos reconstruindo pilares de competitividade. Isso somado a menor custo de capital, somado a melhor infraestrutura e somado principalmente a maciços investimentos em educação, ciência, tecnologia e inovação, eu acho que vai garantir um futuro muito promissor para o Brasil. Ô José, quando eu falo com alguns empresários, eles fazem muita crítica à política fiscal do governo, que de 2011 para 2012 o governo começou a fazer uma maquiagem para fechar o superávit primário, que é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, que ao longo de 2012 para 2013 essas maquiagens se acentuaram. E o PT, o governo que tinha construído aí, o Lula e o Zé Alencar no governo, eles construíram uma boa aliança com o empresariado, né? O Zé Alencar, um grande empresário, foi ser vice do Lula, os sindicalistas. Simbolicamente, essa união capital-trabalho ela é muito bem simbolizada pela chapa Lula-Zé Alencar. Eles hoje dizem o seguinte, o Lula nos via como um parceiro, a Dilma nos vê como um adversário, né? Então, eu sinto que há uma insatisfação do setor empresarial e muito tocante essa coisa da questão fiscal. Como é que você enxerga isso, Josué? Kennedy, a verdade é que não adianta tapar o sol com a peneira. Existe, de fato, hoje um clima de certo desânimo na economia.
Muitas vezes, quando a gente vê um empresário, colega nosso, mais desanimado, a gente confronta este desânimo com dados da economia. E a pessoa vê que há um descolamento entre o estado de espírito dela e os dados reais. Os dados reais não são tão negativos quanto, às vezes, pode parecer. Pelo contrário, as estatísticas ainda são muito positivas. Aí o ponto não é falta de confiança? Esse desânimo ele veio por alguma razão. Então. Qualquer que seja essa razão, eu acho que o governo começa a tomar consciência de que, de fato, existem razões que levaram a esse desânimo. Esse desânimo acaba repercutindo na economia real. Quais seriam essas razões, porque na sua opinião? Diminui a vontade de investir do setor empresarial. Eu acho que o governo está tomando medidas para corrigir esse estado de espírito e fazer com que o ânimo retorne. Mas as razões, eu acho que você abordou um dos tópicos que talvez pudessem ter sido plenamente tratados de outra forma. Você veja que... Questão fiscal, você está falando. O Brasil não tem necessidade, como já teve no passado, de prestar contas da nossa situação fiscal para quem quer que seja, a não ser para a própria sociedade brasileira. Nós temos uma situação fiscal absolutamente sob controle. Em primeiro lugar, a relação dívida líquida, PIB, sob controle. É baixa. Ao invés no passado, 56%, hoje é menos de 34%. Não é? Ainda que a dívida bruta esteja próxima aos 60% do PIB. Isso não é positivo. Não é? Nós temos um déficit nominal relativamente pequeno, quando computados os juros, cerca de 2%. Então, de fato, nós não precisávamos ter prometido 3,5% de superávit primário e depois ficarmos fazendo malabarismo para provarmos que tínhamos 3,5%. Seria muito mais eficiente. Desnecessário. Assume uma meta menor e fala, eu vou cumprir uma meta menor que é suficiente para manter isso sob controle. Era totalmente possível termos feito isso, compreensível termos feito isso, ainda mais num momento em que todos os países do mundo estão vivendo déficits nominais gigantescos. Ou seja, o Brasil, do ponto de vista fiscal, está muito melhor do que os países desenvolvidos e muito melhor que grande parte dos países em desenvolvimento. Agora, houve um erro, eu acho que é um erro de interpretação que já está sendo corrigido. Eu acho que o Estado hoje claramente reconhece algumas falhas e está corrigindo alguns rumos. Isso eu não acho que comprometa, em hipótese alguma, a gestão pública. Outra coisa que é importante destacar é que várias medidas que estão sendo feitas estão na direção correta, Kennedy. Veja bem, nós reduzimos o custo de capital, demonstrando que não era verdadeira aquele falso dilema de taxa de juros real de 8%. Nós realinhamos o câmbio. Nós estamos implementando um grande programa de concessões na infraestrutura, que, se for vitorioso, vai resolver um problema sério. Esse desânimo não preocupa para esse segundo semestre? Preocupa. Os investidores têm apetite? É preciso que tenhamos investimento, e principalmente na infraestrutura. A verdade é que o Brasil teve um crescimento importante, sustentado pelo crescimento do consumo, e precisa agora continuar crescendo o consumo, mas certamente vai ser um crescimento mais moderado. O que precisamos estimular mais é o crescimento dos investimentos, que tem se dado, mas precisa se dar num grau muito mais elevado do que tem se dado hoje. É preciso que, portanto, os empresários estejam motivados a investir. Então, eu acho que o governo está reconhecendo isso. Tem um programa grande de infraestrutura. Vamos ver se ele vai ser vitorioso. Temos que torcer para que ele seja vitorioso. Temos um programa de investimento maciço em educação, ciência, tecnologia e inovação, que, de fato, Kennedy, é a única forma de garantir um futuro para o Brasil. Claro. Um futuro de pujança para os nossos filhos, os nossos netos. E o próprio pré-sal, que é uma dádiva da natureza para o Brasil, vai permitir isso. Inclusive, o Congresso aprovou 75% dos royalties do pré-sal totalmente voltados para a educação e 25% para a saúde. Não é? Então, eu acho que o Brasil tem amplas condições e algumas correções de rumo
são naturais, isso é assim em qualquer parte do mundo. Agora, não houve, Josué, um excesso de intervenção, não houve um erro de dosagem, porque os empresários também se queixam que a marca Brasil, ela perdeu valor. Eu vejo muito empresário falar, a minha empresa na Bolsa valia tanto. Claro que tem um problema mundial, mas parece que no Brasil a gente procurou problemas que já estavam resolvidos, né? A questão da inflação, a questão mesmo fiscal, você falou muito bem, bastava ter dito, olha, vamos ter uma meta menor, mas é uma meta real, do que uma meta maior, que é uma meta de fantasia, né? Então, essa marca Brasil, essa desvalorização de grandes companhias, isso não aconteceu devido a uma excessiva intervenção do governo Dilma na economia? Eu não sei se é do governo Dilma, Kennedy. Eu acho que há um excesso de regulação. Uma das formas que qualquer governo poderia trazer ânimo, não só para a empresa, mas também para o próprio cidadão, é simplificar um pouco a vida das empresas e dos cidadãos. Não acho que isso seja de hoje, não acho que isso é dos últimos 2 anos. Mas com a Dilma não teve mais, José? Discutir veio, taxa de retorno, discutir a tira aqui. Talvez, mas veja bem, o propósito é nobre. Qual é o propósito? O propósito é a modicidade tarifária. Sim. Na minha opinião, a melhor forma de alcançar essa modicidade tarifária é a livre competição. Mas também nós temos que entender que, às vezes, na infraestrutura, existem monopólios naturais. Você não vai colocar uma linha ferroviária ao lado de outra linha ferroviária, porque normalmente cabe uma, não cabem duas. Não é? Então, em alguns casos, o Estado tem que, de certa maneira, arbitrar. Claro. Talvez tenha ido longe demais, é verdade, mas com um propósito nobre, que é obter competitividade, modicidade tarifária. Acho que o Estado compreendeu que talvez tenha ido longe demais e está hoje num diálogo muito franco com os potenciais investidores. Melhorou o diálogo com o empresariado? Eu acho que tem melhorado, tem pelo menos uma tentativa clara nesse sentido. E, da minha parte, nosso setor empresarial, ele não vende para o governo, não compra do governo, não faz muitos negócios com o governo, então eu nunca tive grande necessidade de diálogo com o Estado. Mas tem setores que precisam disso. Eu acho que esse diálogo tem sido mais aberto, mais fluido, e necessário, inclusive. E acreditar mais também um pouco no cidadão, acreditar mais no mercado. Eu acho que está havendo essa maior liberdade para que o mercado atue, né? O mercado tem suas imperfeições, mas ainda não descobriram nada que o substitua, né? É igual a democracia, né? Igual a democracia. É o pior sistema, com exceção de todos os outros. Exatamente. Né? Ô Josué, esse excesso de regulação que você falou, os investidores veem isso como um empecilho para participar dessas concessões que a gente vai ver aí no segundo semestre. A Coteminas, como um grupo que hoje está investindo no setor imobiliário, recursos no agronegócio, texto, tem musculatura, ela pretende participar desses leilões nessas áreas de ferrovia, estrada, porto, aeroportos? Como eu te disse no início, no setor do agronegócio, que é ligado a uma atividade nossa, nós já estamos investindo em infraestrutura. Nós fomos vitoriosos numa concessão feita pela empresa maranhense de administração portuária. Na verdade, eram 4 lotes iguais, cada licitante só podia vencer um lote. Nós conseguimos vencer um dos lotes, não é? Outros 3 empresas venceram cada uma outro lote. Estamos construindo em conjunto um porto para grãos, um terminal portuário para grãos, absolutamente estratégico para o Brasil. Nós estamos olhando investimentos em outras oportunidades no campo do agronegócio, porque é ligado à nossa atividade. No campo aeroportuário, não, porque não é nossa atividade. No campo rodoviário, não, porque não é nossa atividade. Mas na logística agrícola, sim, nós estamos olhando com atenção diversas oportunidades e temos interesse e vontade de continuarmos investindo na parte de logística agrícola. Ô Josué, eu queria uma opinião sua sobre um assunto que está sendo discutido no Congresso, que é a extinção daquela multa adicional de 10% do Fundo de Garantia para demissões sem justa causa. O governo tem 2 argumentos, diz, olha, eu não quero baratear o custo da demissão, eu quero segurar o posto de trabalho e também isso me traz uma arrecadação que eu não quero perder. Os empresários dizem, olha, isso aumenta os custos das empresas, é importante acabar com essa multa. Qual que é a sua opinião? O Kennedy, eu acho que, na verdade, isso já foi prorrogado mais de uma vez, não é? E, portanto, deveria
terminar agora de forma definitiva. Me parece que já há um acordo entre entidades de classe, Congresso e Executivo no sentido de parcelar e acabando em uma fase de 3, 4 anos. Exatamente, nos próximos anos. Veja bem, eu não concordo que a melhor forma de melhorar o nível de emprego é dificultar a demissão. Às vezes, dificultar a demissão leva a menor emprego, porque a pessoa fica resistente em criar novas oportunidades de emprego, já que é tão difícil. Um custo muito alto. Exatamente. Eu acho que vários países do mundo tentaram dificultar a demissão e, na verdade, o que colheram ao final foi menor nível de emprego. Eu acho que existe a multa de 40%, não é? Para o trabalhador, esses 10% não vai para o trabalhador, ou seja, nós não estaríamos tirando nada do trabalhador. E, certamente, este acordo é o mais recomendável. E me parece que todos estão neste caminho, de um caminho de sensatez, acabar em, no máximo, mais 3, 4 anos. José, vou pedir licença mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Josué Gomes da Silva.